Muitos dizem que o final de Life is Strange é sobre egoísmo contra altruísmo. Mas se olharmos através da lente da filosofia moral, o buraco é muito mais embaixo. Você não estava apenas escolhendo entre sua melhor amiga e uma cidade. Você estava escolhendo qual sistema ético governa sua bússola moral. Hoje vamos falar sobre o embate entre Jeremy Bentham e Immanuel Kant no topo daquele penhasco. Consequencialismo ou utilitarismo é uma teoria ética que define a moralidade de uma ação exclusivamente pelos seus resultados ou consequências. A melhor escolha é aquela que beneficia a maioria e minimiza os males, ou seja, a escolha correta é sempre determinada pelas suas consequências. Escolher sacrificar Chloe Price dentro do pensamento utilitarista é a escolha correta pelo simples fato de que providenciará o bem-estar da maioria. Ou seja, a vida de Chloe é uma só, mas a destruição de Arcadia Bay são várias. Ao escolher sacrificar a Chloe, você agiu como um calculador moral. Você aceitou que o valor de uma vida, por mais amada que fosse, não supera o valor de uma comunidade inteira. A deontologia, a teoria de Kant, é baseada no dever. Ela defende que o valor moral de uma ação reside na intenção e não nas suas consequências. Ela exige universalizar as ações e tratar a humanidade como um fim, nunca como um meio. O utilitarista escolhe a foto e volta para o banheiro. Para ele, o cálculo é frio. Uma morte agora evita centenas depois. A conta fecha. Já o deontológico encara um paradoxo mais sombrio. Ele se pergunta: eu tenho o direito de usar a vida da Chloe como uma moeda de troca? Para a deontologia de Kant, sacrificar uma pessoa para salvar outras é transformar um ser humano em um meio, um objeto. Mesmo que não agir signifique deixar a tempestade seguir o seu curso natural, mesmo com a tempestade sendo uma consequência da sua própria interferência prévia. O deontológico pode preferir arcar com o peso do caos do que cometer o crime moral de decidir ativamente que sua amiga deve morrer no chão de um banheiro para o bem da maioria. A primeira interferência foi o erro inicial, mas o pensamento de Kant se recusa a consertar um erro com o que ele considera outro erro moral, um sacrifício deliberado. Aqui vai algumas curiosidades. A palavra deontologia foi criada por Jeremy Bentham, o pai do utilitarismo, mas, na maior ironia da história da filosofia, o termo acabou sendo sequestrado para dar nome ao pensamento de Kant, que é justamente o inimigo das ideias de Bentham. Então, quando falamos em deontologia, estamos falando de Kant. E outra curiosidade foi que a palavra consequencialismo foi o termo criado pela filósofa Elizabeth Anscombe em 58. O termo foi popularizado em um ensaio que essa filósofa critica as ideias de Bentham e o termo popularizou. Então, sempre que eu falar utilitarismo ou consequencialismo aqui, estarei me referindo às ideias de Bentham, enquanto eu falar de deontologia, estarei me referindo às ideias de Kant. O dilema do bonde é um experimento mental ético onde você deve decidir entre não intervir e deixar um bonde matar 5 pessoas ou desviar o veículo para outro trilho, sacrificando uma pessoa para salvar as 5. Esse experimento coloca em conflito o utilitarismo e a ética deontológica. A escolha final de Life is Strange é a versão moderna desse dilema. O utilitarista puxa a alavanca sem hesitar. O deontológico questiona se ele tem o direito de decidir quem vive e quem morre, preferindo não se tornar um agente que irá causar a morte de alguém, mesmo que a omissão tenha um custo alto. Esse questionamento nos atormenta porque somos humanos, somos híbridos das duas filosofias. Nós queremos o bem maior, mas tememos sacrificar um indivíduo. No fim das contas, o dilema de Arcadia Bay nos coloca contra a parede de forma cruel. O utilitarista olha para o futuro. Ele escolhe a foto, volta no tempo e aceita o fardo de apagar uma existência para que centenas de outras continuem. É uma escolha lógica, baseada na aritmética da sobrevivência, mas que carrega a culpa de ter usado uma vida humana como ferramenta de salvação. Já o deontológico olha para o ato em si. Se ele escolhe ficar no penhasco e deixar a tempestade vir, não é por crueldade com a cidade, mas por uma recusa ética. A recusa de se tornar o carrasco de quem ama. Para ele, consertar o mundo através de um sacrifício deliberado é uma violação moral que ele não está disposto a cometer.
ele prefere viver com as consequências caóticas de suas ações passadas do que assinar uma sentença de morte agora. Life's Strange não é sobre qual final é o certo, é sobre qual fardo você consegue carregar. Você prefere a paz de saber que salvou a maioria, mesmo que isso tenha custado sua integridade moral, de nunca usar alguém como meio? Ou prefere a paz de ter sido fiel ao seu dever de proteção, mesmo que o preço disso seja um rastro de destruição? Naquele penhasco, no farol, a Max deixa de ser uma personagem e se torna um espelho de quem somos nós. No momento final, você foi um calculista e seguiu o consequencialismo, ou manteve seus princípios e seguiu a lógica deontológica?